nossos baixinhos e baixinhas de Minas Gerais para o Movimento Nacional pela Vacinação. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Chu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o texto do artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988. Mas o que o texto não prevê é como fazer com o cobertor curto do financiamento da saúde e demandas de tratamentos e procedimentos que mudam o tempo todo. E é essa pergunta que precisaria ser respondida na gestão do SUS, que acaba sendo respondida muitas vezes de forma precária através da judicialização da saúde. Esse é o assunto do Sala de Convidados, que começa agora. O Brasil é um dos poucos países que paga 100% dos medicamentos que ele seleciona. Quero ver meus netos, estão tudo aí, são 6 netos, quero continuar com eles. 10% do que o governo gasta, ele gasta com demanda judicial para um número muito menor de pessoas. Se eu não conseguir aderir ao tratamento que o Ministério está me dando nesse momento, eu fico praticamente sem opções de tratamento. Como é que a gente universaliza esse direito? Esse é um desafio que o SUS tem. Comigo para conversar sobre a judicialização da saúde, Tadahiro Subote, consultor jurídico do CONASEMS, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Getúlio Vargas Júnior, conselheiro nacional de saúde e coordenador adjunto da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, e Carmen Leitão, integrante da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Saúde da Abrasco. O programa de hoje está sendo excepcionalmente gravado e por isso nós não estamos recebendo a participação da audiência. Tadahiro, Getúlio, Carmen, que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar com você, Getúlio, trazendo uma reflexão que você colocou para a nossa produção dias antes agora da gravação do programa, em que você disse que é um tema, a judicialização da saúde é um tema sensível que precisa ser lido com equilíbrio, porque de fato, de um lado a gestão e o financiamento da saúde, e de outro um usuário que precisa do atendimento. Como é que a gente pode debater esse tema com esse equilíbrio que você diz que é importante almejar, né? Olá, Yasmine, Tadahiro, Carmen Leitão, prazer estar com vocês, a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, é um tema extremamente delicado, porque ninguém que acessa a justiça buscando algum medicamento, buscando acesso ao SUS, faz isso porque quer, faz isso porque tem uma necessidade, né? Por outro lado, o volume da judicialização no último período tem criado muitos problemas para o SUS de uma maneira geral, né? Está aqui o Tadahiro, que representa os municípios, né? A gente sabe que lá na ponta, essa conta é muito pesada, né? Eu acho que depois a gente vai poder aprofundar sobre a questão dos valores, mas o fato é que novos medicamentos, novas tecnologias também não são incorporadas, às vezes, na velocidade necessárias ao SUS, e as pessoas precisam acessar a justiça para que isso aconteça. Então, a gente precisa, no próximo período, no R-Acerta, né, procurar incorporar essas novas tecnologias com mais rapidez, mas também de uma maneira que isso não acabe onerando o SUS com tanta judicialização. Por outro lado, também tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode ficar refém
do interesse da indústria farmacêutica, né? Acho que a gente já debateu em outros momentos a questão da quebra de patentes, enfim, de alguns medicamentos que são essenciais. Então, acho que isso tem que ser repactuado, né? A gente veio agora da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que apontou várias diretrizes, várias propostas nesse sentido, e nós esperamos, né, que no próximo período a gente possa tirar do papel para a nossa realidade, né, essas propostas no sentido de democratizar o acesso ao SUS, diminuir a judicialização, mas que isso aconteça sem prejuízo às pessoas, para que todos possam ter acesso a essas novas tecnologias, esses novos medicamentos, de uma maneira célere, mas sem ficar nas mãos dos interesses privados. O interesse coletivo tem que prevalecer sobre os interesses privados. Esses são os princípios do SUS. Então, acho que a atuação das prefeituras, a atuação do governo federal, a atuação dos estados tem que ser nesse sentido, de garantir a saúde plena, como prevê a Constituição que tu referiu na abertura do programa. Tadahiro, como é que isso chega para a gestão, né? Você como um representante aí das secretarias municipais de saúde, como é que você percebe a chegada dessas demandas na gestão municipal? Yasmine, Getúlio, Carmen, essa abordagem em relação à execução, ao próprio gargalo que chega no nível municipal, ele decorre do próprio desenho. Foi feito aí 5 de outubro de 1988, de forma muito inteligente, de que o município é o poder público mais próximo do cidadão. Então, nada mais direto, e até um consectário natural, de que as relações e que os efeitos, eles ocorram diretamente no nível municipal. Então, essa questão muito bem colocada pelo Getúlio é um desenho tripartite. É importante lembrar sempre e cada vez mais reverberar que nós estamos numa política pública que ela não se faz de forma independente, por mais que haja uma autonomia da União, do Estado e município, há uma interdependência extremamente direta em relação à própria política. Não vai existir desenho nenhum que ele vai ser exitoso no nível municipal que crie prejuízo no Estado, que crie prejuízo na União, e de forma reversa também no mesmo desenho. A judicialização, eu costumo falar já há algum tempo, que nós trabalhamos o tempo todo em relação a dicotomias. Eu costumo usar uma frase que é: a judicialização, ela é um direito do cidadão ou é uma instabilidade na gestão? Porque a pretexto de fazer o melhor, tecnicamente, nós temos que tomar o cuidado como esse melhor é feito. E eu me lembro uma frase que ficou muito marcada para mim na audiência número 4 do Supremo, que quando o Supremo entendeu da dificuldade de se decidir sobre saúde, o ex-ministro Adib Jatene teve uma frase que foi muito impactante para todos os participantes, que o legítimo todos aceitam. O grande desafio é legitimar. Então você não vai ver gestor nenhum não querendo fazer saúde, você não vai ver a justiça não querendo fazer saúde. O desenho da política pública do Sistema Único de Saúde, ele é um reflexo direto da nossa própria formação do Estado brasileiro. O Brasil, nós podemos dizer que é o único, ou pelo menos um dos pouquíssimos países no mundo, onde nós temos uma subdivisão entre União, Estado e município, não só na sua conformação administrativa, mas na autonomia. E o desenho da política pública do próprio Sistema Único de Saúde, ele é um reflexo direto desse desenho da política. Então, em 5 de outubro de 1988, quando se pensou, quando se colocou em prática o próprio Sistema Único de Saúde, a lógica é que a União tem uma responsabilidade, os estados e os municípios. Mas como o município é o poder público mais próximo do cidadão, é natural e há um efeito, há um consectário normal de que as relações, tanto na execução quanto nas dificuldades, eles recaiam sobre os entes municipais. Então, a questão da judicialização, ela tem um impacto direto, principalmente em relação aí aos 5.570 municípios no Brasil. E vamos conversar mais sobre isso aí ao longo do programa, sobre esse peso na gestão. Carmen, como é que você avalia o crescimento da judicialização da saúde e onde você verifica um ponto crítico aí para a gente debater? Olá,
Então, a judicialização, o crescimento do processo de judicialização da saúde, ele reflete um processo mais amplo de judicialização da política, né, de um crescente envolvimento do judiciário nos processos decisórios. Então, isso acontece especialmente no âmbito das políticas públicas e no caso da saúde, que a gente já vem estudando há bastante tempo, né, as pessoas no nosso campo, e isso refletindo nas práticas e nas dificuldades no campo da gestão pública, né. Então, é um fenômeno que recoloca justamente questões que envolvem, inclusive, a nossa democracia, né, qual é o nosso... como é que o âmbito executivo, judiciário e legislativo se acordam, né, para fazer algumas determinadas resultados ao papel do Estado no campo da saúde. Então, eu vejo isso como uma questão que precisa realmente ser repensada, né, porque da forma que está, não só de judicialização na perspectiva de medicamentos e entrada de tecnologias, mas hoje existe uma judicialização, se a gente pode usar na perspectiva mais de outros mecanismos, né, extrajudiciais, que está demandando das gestões públicas uma constante ação e utilização do seu tempo para responder essas demandas. Né? Então, não só para responder e garantir o acesso, mas também entrada em várias esferas, né, da construção da política, né, inclusive solicitando esclarecimentos, né, que demandam um tempo importante, né, dos agentes públicos. Né? Então, é algo crítico nesse sentido, né, das diferentes esferas, né, tá atuando, em que medida, em que você pode entrar o judiciário dentro do âmbito do executivo. Olha, várias questões importantes para a gente debater. A gente vai agora assistir uma reportagem, um sistema único para todos os brasileiros, necessidades específicas de cada um deles. Como atender as demandas que não estão previstas pela gestão da saúde pública e outras tantas que, mesmo previstas, não chegam a todos. Esse é o Sérgio Brandão. Tem 65 anos, é portador de HIV e, para sobreviver, precisa de um medicamento que não está disponível gratuitamente pelo SUS. Eu estou aguardando que só importando ela. Ele precisou entrar com uma ação judicial para obter a medicação. O que mais corriqueiramente se fala sobre judicialização, na verdade é isso. É ir na justiça para buscar um acesso a um medicamento, a uma cirurgia, a um procedimento, né, de algo que a pessoa ou não consegue no Sistema Único de Saúde, ou alguém diz para ela, é melhor você ir lá na justiça, que você vai conseguir mais rápido. O sistema de saúde faz uma seleção de medicamentos e procedimentos que serão oferecidos para a população. Atualmente, existem duas listas: a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, estabelecidos pela OMS, e a Relação Nacional de Serviços, RENASES, com os procedimentos que são oferecidos pelo SUS. Você tem um rol de coisas que existem de possibilidades e o Ministério, ele seleciona aquelas que são mais importantes para as doenças que existem na população. No que diz respeito à questão dos medicamentos, o Brasil é um dos poucos países que ele paga 100% dos medicamentos que ele seleciona nessa lista de medicamentos essenciais, né? Mas se a saúde é direito de todos e dever do Estado, como acessar esse direito quando procedimentos ou medicamentos necessários não fazem parte dessa lista? Então, alguns medicamentos para câncer que não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O último lançamento de um medicamento para algum tipo de câncer que não está na lista, não tá ofertado, né? O medicamento para doenças raras é a maior parte dos medicamentos das pessoas que vão à justiça demandar um medicamento, é por o medicamento ou não estar nessa lista, ou pode estar nessa lista, mas não para a sua doença. Conversando com a Vera, eu questionei a pesquisadora sobre os impactos da judicialização para o sistema de saúde. O dinheiro sai
do Ministério da Saúde, ou da Secretaria Estadual de Saúde, ou da Secretaria Municipal de Saúde. Então, você tem um impacto financeiro, sim. Hoje em dia, as estimativas são que, mais ou menos, na área de medicamentos, 10% do que o governo gasta na assistência farmacêutica para toda a população, 10% ele gasta com demanda judicial para um número muito menor de pessoas. Mas, enfim, às vezes as pessoas precisam, de fato, daqueles medicamentos, né? E diante desse contexto e da urgência para o acesso integral à saúde, ela sinaliza um desafio para o SUS. Quando essa demanda judicial ela se justifica, porque por vezes ela se justifica, né? Como é que a gente universaliza esse direito, né? Esse é um desafio que o SUS tem, né? Então, se eu tenho uma fila de 7 anos para uma cirurgia ortopédica, como é que eu, ao entrar na justiça, pedir uma cirurgia para prótese de quadril, para colocar, para resolver o meu problema de quadril, eu universalizo esse direito, né? Ou eu vou só tratar um cidadão individual que vai passar na frente da fila dos outros que às vezes estão, né? Então, esse é um desafio que a gente tem enquanto sistema de saúde. Tadahiro, a judicialização da saúde ela vem crescendo, mas ela é historicamente recente, né? Como é que você vê historicamente esse crescimento? A decorrência do crescimento da judicialização, eu reputo com 2 esferas ou especificamente 2 fatos geradores. Nós temos primeiro, que é o crescente conhecimento do cidadão do seu direito. Não, por acaso, a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, e foi a primeira vez que a saúde foi inserida lá no artigo 6º como um direito social. Por mais que já haja esse sentimento, essa apreensão do cidadão, da pessoa do direito à saúde, faz um impacto muito grande do ponto de vista jurídico, judicial. Isso está eleito como um direito social. Então, esse é o primeiro momento, especificamente em relação a essa crescente judicialização, que é o conhecimento e a necessidade de utilizar esse direito. O segundo, ele está dentro daquela lógica, da fala que você abriu o programa aí em relação ao artigo 196. A saúde, ela tem um reflexo, especificamente, de uma situação política e principalmente econômica. Nós sabemos cada vez mais uma dificuldade da população, nós sabemos a impossibilidade, às vezes, da manutenção do plano de saúde, que sempre foi um referencial, sempre foi um balizador, até do ponto de vista salarial. E cada vez mais que nós temos é uma dificuldade em relação à questão da empregabilidade. Tecnicamente, a pessoa se vê tolhida ou limitada do ponto de vista financeiro, e aí não resta outra possibilidade a não ser abater as portas do poder público e necessariamente utilizar as políticas públicas. Então você tem um viés que é o reconhecimento do direito do cidadão com a dificuldade financeira. Isso faz um aporte muito grande da necessidade da prestação de serviço do Sistema Único de Saúde, mas principalmente também na sua fala, quando nesse desenho da política nós vamos encontrar alguns lacunas, não por omissão, mas por situações, principalmente, acho que foi falado aí pela Carmen, nós temos uma evolução tecnológica muito grande na saúde. Então, determinadas lógicas de doenças, de tratamentos, de protocolos clínicos, eles são superados porque a indústria, né, farmacêutica, a lógica da medicina, ela é extremamente evolutiva. E há necessidade dessa adequação, e por isso essa judicialização ela vem a bem quando ela induz a política, mas me preocupa muito é quando ela inova a política, e essa é uma dificuldade muito grande com a participação do judiciário. E aí, Carmen, a Vera, ela diz o seguinte na matéria, que as pessoas muitas vezes pensam que buscar o acesso ao medicamento ou procedimento é melhor na justiça porque você vai conseguir mais rápido. Você pula uma burocracia.
é que a gente consegue inverter essa lógica, né? A gente também tem na matéria uma pessoa que vai buscar um medicamento na justiça porque não existe para comprar no Brasil, é internacional, caríssimo, e aí busca na justiça e consegue através da justiça. Como é que o SUS pode atender essa demanda tão específica e individualizada sem precisar ser impulsionado judicialmente? Então, o Getúlio falou aqui da quebra de patentes, né, logo no começo da entrevista, e isso é algo muito sério, né? Eu acho que a nossa indústria, né, no campo da saúde, ela precisa ser fortalecida. A gente está refém para várias doenças, do interesse do mercado, né, dessa indústria farmacêutica, dessa indústria do campo da saúde. É tanto que hoje existe uma política sendo construída, sendo retomada, na verdade, do complexo industrial da saúde. Mas isso tem que incluir também o Estado ficar menos refém desse mercado. Então, no caso, né, a gente teve uma quebra de patente em 2007 na questão da AIDS, mas a gente agora tem um desenvolvimento tecnológico, né, a indústria funciona nessa direção, mas ela segura para si, né, os grandes acionistas seguram para si para ganhar um lucro, chegando a 2.000 vezes mais o valor do custo do medicamento. Então, se você não desenvolver a indústria local, né, nós temos laboratórios públicos, temos como fazer isso, mas tem que ter uma discussão política, né, de quebra dessas patentes. Então, se a gente não... E isso, às vezes, está acontecendo não só com o caso da AIDS, está acontecendo com outros tipos de doenças, inclusive o que a gente chama de doenças tropicais negligenciadas. A professora Eloan Pinheiro, né, ex-diretora do Instituto Técnico de Fármacos de Farmanguinhos, né, na Fiocruz, ela foi quem liderou, né, desses processos de fabricação da medicação em 2007 para a AIDS. Mas a gente tem uma discussão, às vezes, para, por exemplo, hanseníase e tuberculose, né, doenças que a população mais pobre, com menor renda, não tem acesso, tendo a tecnologia, mas sem acesso porque a gente não está desenvolvendo essa medicação e a gente está preso à indústria farmacêutica. Então, acho que isso é uma coisa assim, algo que o Estado brasileiro tem que levar mais a sério mesmo, no sentido de garantir uma solução mais perene, porque são vidas, né, que estão sendo discutidas. Getúlio, qual é o ônus da judicialização da saúde para o SUS como um todo, né? A gente já refletiu aqui um pouco sobre a gestão do município, que pesa bastante, mas de uma forma global, qual é o impacto disso e como é que isso se percebe na ponta? Então, né, vamos retomar aqui um pouco dos argumentos anteriores, tanto da Carmen quanto do Tadahiro, né? Primeiro, eu acho que sem fortalecer o nosso parque industrial não vai ter solução. A gente viu como é que foi o enfrentamento da pandemia, né? Quem cumpriu um papel fundamental foi o Butantan e a Fiocruz, né? Em todo o Brasil. A gente não tem nenhuma dúvida disso. A gente não tinha nem insumos básicos, né? A nossa indústria da saúde não produziu nem insumos básicos, né? Não estou falando nem de componentes farmacêuticos. Estou falando de seringa, estou falando de coisas assim mais elementares ainda, né, que a gente não tinha autonomia naquele momento de produção. Então, acho que isso é uma primeira questão que a gente não pode tirar, né, do nosso horizonte. Agora, também a gente não pode perder um contexto histórico, Yasmin, que é a questão de que de 88 a 2016, a gente nunca teve o financiamento adequado da saúde. A gente tinha um processo de subfinanciamento. Ou seja, o SUS sempre teve mais atribuições do que capacidade de financiamento. Isso das três esferas, né? E que de 2016 para cá, que é quando também acelera um pouco desse processo de judicialização, há um processo de desfinanciamento, ou seja, de retirada de recursos. Talvez o principal instrumento desse período tenha sido a EC 95, que somente ela tirou mais de 72 bilhões diretamente do orçamento da saúde, mas se nós considerarmos que a saúde é extremamente transversal, né, quando tu tira dinheiro da questão da alimentação adequada, quando tu tira recursos do saneamento, tu acaba indiretamente também retirando
recursos que impactam a saúde diretamente, né? Então, acho que é feita essa linha, né? De que o SUS nunca teve os recursos adequados e que nesse último período houve um processo de retirada dos recursos num orçamento que não era adequado até 2022, quando a PEC da transição acaba com a ECA 95 e agora esse ano vem o arcabouço, que não é uma solução maravilhosa, mas é muito melhor do que era o teto de gastos. A gente tem que pensar que houve esvaziamento de vários programas. Quando o farmácia popular é esvaziado, qual é a alternativa das pessoas quando vai na farmácia e não encontra? É acionar a justiça, a defensoria pública, para judicializar o processo, né? Então, esses processos, eles são vários processos em um só. A gente não tem só um problema, a gente tem vários problemas. A gente tem o problema, Tadahiro, que nos últimos anos a gente teve um processo de diminuição da presença do orçamento da União na saúde e o aumento da presença, né, dos municípios e dos estados no financiamento da saúde. Essa conta tem que se reencontrar de novo, né? Pegando números, a gente teve no ano passado, no orçamento só na conta dos componentes especializados em assistência farmacêutica, 370 milhões foram para a questão de recursos judiciais, né, pagamentos de ações judiciais. Só que se for contar restituições a estados e municípios, onde a maior parte desse recurso deve ter sido para ações judiciais, são mais 470 milhões. Isso aqui são dados do RAG rejeitado de 2022 pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, nós temos 841 milhões só, né, a maior parte desse recurso só para ações judiciais, de 7,9 bilhões para componentes especializados de assistência farmacêutica. Ou seja, do que a gente gasta em remédios, né, mais de 10%, quase 15% nesse último período foram para essa questão judicial. Se esses medicamentos tivessem sido comprados de uma maneira organizada, planejada, com certeza a gente teria conseguido o melhor preço, não teria feito isso de uma maneira que sobrecarregasse, né? Porque é isso, às vezes a prefeitura tem que pagar no mesmo dia, né? Uma ação judicial tem que pagar no mesmo dia que teria que pagar a folha de pagamento, ou que teria que pagar outro fornecedor, ou que teria que pagar a Santa Casa. Então, isso daí bagunça todo o processo, tira do planejamento e da organização. Então, para nós, essa questão acaba lá na ponta resultando em tu não ter o acesso, enquanto tu está atendendo a demanda de uma pessoa, muitas vezes tu não consegue atender a demanda de muitas outras pessoas. Mas qual que é a questão? A gente não pode qualificar qual que é mais importante, a de várias pessoas ou que às vezes a gente está falando da questão de vida ou morte. Às vezes tu está falando do medicamento que não tem no SUS. Agora, às vezes tu está falando do lucro da indústria farmacêutica que está só oferecendo uma droga melhor, mas que teria outro similar, né? E que na justiça a pessoa foi buscar com o nome fantasia, não como um produto genérico aquele. Então a gente tem que avaliar que tem caso e caso, né? A regra é que não tem regra, a regra é que são vários casos diferentes e que se a gente quiser estipular uma régua geral para todo mundo, a gente vai acabar cometendo injustiças, porque muitas dessas pessoas tiveram as suas vidas salvas por esse processo de judicialização. Então, se uma vida foi salva, já valeu a pena esse processo de judicialização. Mas se isso puder ser de uma maneira que a gente consiga separar o que é aquisição de medicamentos que já são no SUS e o que são medicamentos que ainda não estão no SUS ou que não está sendo oferecido por uma questão de má conduta, como é que eu vou dizer, de ausência mesmo de Estado naquela questão que deveria estar, eu sou totalmente favorável à judicialização. Mas quando é para acelerar o processo, mas que esse produto já está em aquisição, é questão de horas ou dias da pessoa ter acesso a esse medicamento, essa judicialização mais atrapalha do que ajuda. Então, acho que a gente tem que encontrar o meio termo entre uma questão e outra, porque as pessoas têm que ter acesso garantido a esses medicamentos, só que nem sempre vai ser no tempo que a pessoa quer, às vezes vai ser no tempo que é possível, porque a judicialização também não dá acesso imediato. Às vezes tu também tem um processo de importação, às vezes tu também tem um processo burocrático para que chegue até ela. Então, o que a gente precisa é ajustar isso, né? E mais, né? Retomar o financiamento adequado da saúde.
Esse ano, para o orçamento do ano que vem, a gente pula de 180 bilhões, que foi o do ano passado, para a proposta orçamentária de 218,5 bilhões. Ou seja, isso não vai resolver os problemas do SUS, mas começa, só para concluir, já começa a colocar nos trilhos esse processo dos últimos anos de desfinanciamento da saúde. Com certeza isso vai resultar em mais aquisição de medicamentos e incentivo à indústria e ao parque industrial da saúde no Brasil, ou seja, é todo um círculo, sai do círculo vicioso e entra num círculo virtuoso de retomada do desenvolvimento a partir da saúde, que é uma indústria tão potente aqui no Brasil. Com todo potencial aqui no Brasil. É preciso fazer um intervalo rapidinho, a gente já vai continuar essa conversa e no próximo bloco a luta pelo tratamento de HIV e AIDS e o precedente aberto para a reivindicação do acesso à saúde. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre judicialização da saúde. Comigo para essa conversa, Tadahiro Suboti, consultor jurídico do CONASEMS, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Getúlio Vargas Júnior, conselheiro nacional de saúde e coordenador adjunto da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. E Carmen Leitão, integrante da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Saúde da Abrasco. O programa de hoje está sendo excepcionalmente gravado e por isso nós não estamos recebendo a participação da nossa audiência. O movimento coletivo de HIV/AIDS na década de 90 foi um marco que permitiu a incorporação no SUS de medicamentos para o tratamento da infecção por HIV. Mas a luta pela inclusão de novos medicamentos e políticas para assistência rápida em casos excepcionais continua. De 80 para 90, né, começam as lutas para sobrevivência, para ficar vivo. A gente não tinha no Brasil ainda a distribuição desses medicamentos de forma gratuita. Foi nesse momento, a partir de um movimento coletivo, que os antirretrovirais passaram a ser disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Essas pessoas, elas então começaram a entrar na justiça para pedir esses medicamentos que não eram disponíveis, é isso? Sim, os medicamentos que não eram disponíveis eram caros. As pessoas tiveram que judicializar naquela época. E aí disso o SUS passou a incorporar esses medicamentos? Todos esses movimentos, né? Não só da judicialização, mas eu acho que também do movimento, da pressão do movimento social também fez com que isso acontecesse. Mas apesar das conquistas no acesso a medicamentos, o HIV continua trazendo desafios. A questão é que a gente tem ainda um número de esquemas e de possibilidades de tratamento muito limitado para o que já tem de estudo em nível de mundo, né? A gente tem hoje possibilidades de antirretrovirais injetáveis, a gente tem outros esquemas, outros tratamentos. Então, por exemplo, se eu não conseguir aderir ao tratamento que o Ministério está me dando nesse momento, eu fico praticamente sem opções de tratamento. Vocês lembram do Sérgio Brandão, que apareceu no início da primeira matéria? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Há 2 anos, o medicamento que tomava para o tratamento da infecção por HIV parou de fazer efeito. E desde então, muitos são os sintomas na luta pela conquista de um novo tratamento. Muita fraqueza, muita indisposição, dor no corpo. Eu tento reagir, porque se deixar, fica deitado o dia inteiro. Você falou de uma... porfiria, uma doença que dá na mão, umas bolhas que estoura. Perda de peso, né? Perdi peso, muito peso. Quantos quilos você acha que você perdeu? 35 quilos. Ele precisa de um medicamento que é aprovado pela Anvisa, mas que não é vendido no Brasil. E quem o ajudou, dando entrada no pedido judicial há 2 meses, foi a Maria Eduarda. O juiz entendeu que seria mais efetivo notificar a Fiocruz, por ser um instituto de pesquisa de medicamentos. Então, a coordenadora do setor de infectologia recebeu essa notificação e está tentando providenciar a compra no exterior desse medicamento. E qual que é a importância desse remédio para a vida dele? A importância é extrema, porque se ele não tomar o medicamento, ele vai vir a óbito. A própria médica dele relata isso no laudo médico que ela enviou para mim.
Enquanto espera o processo jurídico, Sérgio está afastado do trabalho e continua fazendo uso da medicação antiga. E qual que é a sua expectativa, né, diante dessa possibilidade desse medicamento? Ah, muita, né? Muita. Quero ver meus netos, tudo aí, são 6 netos, quero continuar com eles. É muita, a esperança é muita. O caso dele não é um caso comum, obviamente, é um caso específico, mas que pode acontecer. O Brasil não vai comprar medicamentos para quem não precisa, o medicamento estragar. Mas a gente precisa ter uma reserva para quando surgir um caso como o do seu Sérgio, ele não precisa judicializar. Então, por exemplo, ele poderia, se tivesse uma política já para casos excepcionais, ele poderia, pela própria Fiocruz, já, não, o paciente precisa desse medicamento, vamos comprar o medicamento, já ter um caminho administrativo para que ele não precisasse do apoio jurídico. Tadahiro, a Maria Eduarda, ela fala na matéria que um juiz compreendeu que seria mais efetivo notificar a Fiocruz para poder atender a demanda do paciente com relação a um medicamento internacional. Aí eu trago também uma vivência de uma reportagem que eu fiz há alguns anos atrás aqui no Canal Saúde, em que um juiz determinou na sentença que o Ministério da Saúde atendesse a 3 medicamentos, o Estado atendesse a 3 medicamentos e o município 3 medicamentos. Ou seja, ele distribuiu entre os entes o cumprimento dessa sentença. Aí eu te pergunto, falta conhecimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde para que essa judicialização tenha uma resposta coerente com o tratamento que se precisa ter dentro da gestão do SUS? Porque me parece, principalmente essa sentença que distribui, né, o cumprimento da forma de fazer, da obrigação de fazer, me parece um pouco distinto do que se propõe o SUS, né? Porque o SUS, dependendo do tipo de medicamento, vai ser uma instância que vai fazer, não é isso? Yasmine, o Sistema Único de Saúde é uma política extremamente complexa, como eu citei na fala de abertura, onde nós temos aí uma divisão das chamadas competências sanitárias, tanto a União quanto Estado e município. O que eu costumo falar é quando essa questão ela vai ser debatida no judiciário, existem 2 enfoques que isso cria geralmente uma animosidade, uma incompreensão do judiciário para a gestão e da gestão para o judiciário. Se você pegar a judicialização, me permita aqui uma figura de linguagem, colocar o óculos do judiciário, a leitura que se faz de forma um tanto quanto absoluta, mas já foi muito relativizada, é aquele artigo 196 que você fez a abertura na introdução do programa. Saúde é um direito de todos, obrigação do Estado, que não é um ponto final, é uma vírgula, existem outros componentes. Então, essa leitura pelo judiciário, na esmagadora maioria das vezes, leva à chamada solidariedade. Ou seja, apesar do Sistema Único de Saúde ter a sua distribuição das competências, dos fornecimentos, das dispensações, entende-se que a União, Estado e município é responsável de forma solidária. Então, essa é uma leitura que é feita com a visão do judiciário. Quando você coloca esse mesmo óculos na visão da gestão, os gestores, no seu desenho tripartite, na lógica da distribuição, conseguem enxergar de forma muito mais clara, porque há uma distribuição administrativa das responsabilidades, porque obrigatoriamente essas responsabilidades elas são lastreadas pela questão do próprio financiamento, muito bem abordado pelo Getúlio. Então, essa é a dificuldade. Há uma visão absoluta, uma visão solidária do judiciário e o próprio Sistema Único de Saúde, seja na União, no Estado ou município, consegue fazer essa leitura. Então, essa que é a grande dificuldade, e esse tema que você mencionou em relação a essa distribuição, para você ter uma ideia, existe o Supremo Tribunal Federal, quando existem questões que são muito discutidas, debatidas, eles consolidam os chamados temas. Existe um tema chamado tema 798, que esse tema especificamente, ele coloca exatamente isso. Quando o juiz determinar que um ente cumpra uma obrigação, ele deve observar, primeiramente, quem seria o responsável pela política pública. E aí,
Hoje existe, em tese, uma distribuição dessas responsabilidades. Por questões jurídicas, judiciais, existe uma dificuldade muito grande em colocar União, Estado e município num processo, que é a chamada legitimidade. Aí é o complexo da questão judicial em relação à saúde. Mas existe essa dificuldade. Se eu não me engano, o próprio Ministério da Saúde hoje tem uma portaria onde está sendo debatido essa chamada responsabilidade do ressarcimento. Quando o município assume uma obrigação, que era do Estado ou da União, como é que ele pode ser ressarcido? Isso já está previsto na Lei 8080, de 1990, só que isso nunca foi implementado. O Getúlio fez uma abordagem, eu acho que usando até um termo da saúde, cirúrgica na discussão, e muito mais do que uma radiografia, fez uma tomografia computadorizada dos grandes problemas que nós temos. A gente sempre ouve falar o seguinte, vida não tem preço, mas saúde tem custo. Exatamente. Como é que se faz, o gestor né? público, ele tem que fazer a lógica da prestação da saúde de acordo com um desenho que é extremamente complexo, que é o desenho orçamentário. Ele tem que analisar, fazer projeções de 4 anos nos planos plurianuais, observações e diretrizes são anuais. Então, o que ocorre? Essa judicialização, a pretexto de atender um usuário, às vezes está na contramão do prejuízo da política pública. E esse é que é o grande desafio, essa é a grande dificuldade. E o judiciário se vê premido, efetivamente tem que dar uma resposta, e daí o que a gente tem muito, mas muito, um peso que eu vejo muito pouco discutido, é o chamado efeito desalocativo do orçamento. O orçamento significa que eu pensei, analisei, programei, só que vem uma judicialização, infelizmente, faz uma reversão, uma inversão ou uma negativa, e essa é uma grande dificuldade no âmbito municipal. Getúlio, de que maneira, assim, ouvindo essa fala do Tadahiro, a gente reflete sobre o impacto direto na forma da gestão acontecer, né? Que o judiciário acaba trazendo, impondo na medida em que vai trazendo essa judicialização ao seu fim, com as sentenças, né? De que maneira essas ações judiciais vão reescrevendo a gestão da saúde e que mensagem o crescimento da judicialização da saúde traz para a gestão do SUS? No início do programa você já até fez um comentário sobre essa reformulação necessária, mas é urgente, né? Porque de um lado tem vidas e de um outro tem um desperdício de recurso enorme. Até porque esse valor da judicialização chega a 10% do orçamento público para a saúde, muitas vezes. Então, você utiliza 10% do valor com poucos usuários, né? Então, Yasmin, isso é muito importante, porque eu venho do Conselho Nacional de Saúde, né? Venho do controle da participação social. Não, para nós, é fundamental que se respeite as instâncias de participação. O Conselho é tripartite, né? A participação da saúde é tripartite e dentro da gestão é usuários, trabalhadores, gestores e prestadores. Então, essa construção, essa participação que se dá a partir do Conselho, para nós ela é fundamental. Se ela estivesse saindo do papel e entrando na realidade, boa parte dessa judicialização poderia estar sendo evitada. A gente tem rejeitado o relatório anual da gestão desde 2016, não é porque a gente gosta ou desgosta de qualquer governante, é porque a gente percebeu que a execução orçamentária da saúde não tem dialogado com a nossa demanda real lá na ponta. Então, quando tu percebe que ao invés de aumentar recursos para atenção primária, para saúde preventiva, para assistência farmacêutica, esses programas e recursos têm diminuído, é óbvio que isso reflete em mais judicialização. E mais judicialização acaba gerando mais bagunça, né? Porque é isso, a gente, 12, 13% do orçamento da assistência farmacêutica foi para judicialização. Ou seja, a gente está falando aí de uma soma muito considerável de recursos. Que se fosse para comprar medicamentos que as pessoas precisam, tipo medicamentos contínuos para pressão, para comorbidades, diabetes, enfim, tu poderia comprar quantas mil caixas, né, de medicamentos com esses recursos que estão indo para a judicialização. E eu falei, que nem eu falei antes,
muitos desses recursos são desse processo de desestruturação da farmácia popular. Eram medicamentos que eram oferecidos antes e quando tu chega lá na prefeitura, a prefeitura não recebeu, tu vai buscar judicialmente. Então, parte disso poderia ser evitado se não houvesse essa descontinuidade em alguns programas e ações do último período. A questão da AIDS aconteceu isso no último período. Houve uma ameaça de descontinuidade, de fragilização de um programa que é referência no mundo inteiro. Então, isso que acontece em algumas políticas setoriais, a gente pode pegar essa régua aí para o conjunto das patologias que a gente tem aí, que no último período a gente percebeu a descontinuidade do farmácia popular, a fragilização de alguns desses estudos. Agora, que nem eu falei no início, a gente também precisa repactuar algumas coisas, e o controle social é fundamental para isso. A gente não vai conseguir diminuir... A importância dos conselhos, né, Getúlio? A gente não vai conseguir diminuir o impacto da judicialização sem fortalecer aquilo que é construído. A gente teve a Conferência Nacional de Saúde. Bom, as resoluções, as recomendações têm que sair do papel e entrar no PPA, tem que entrar na diretriz orçamentária, nos planos de saúde. Essa demanda que não é planejada precisa, de alguma forma, entrar no planejamento. Agora, Carmen, a Vera fala nessa segunda matéria, que a gente iniciou esse bloco, ela diz assim, quando essa demanda judicial se justifica? E aí eu te pergunto, é frequente ela não se justificar? E se é frequente e tem sentenças reconhecendo o direito do usuário, será que o judiciário e a gestão da saúde não precisam dialogar no sentido até de trazer o judiciário para dentro do olhar da gestão para entender o funcionamento do SUS efetivamente? Sim, claro. Então, assim, é entender que, assim, além do nosso setor saúde ser que a inflação, né, é um dos maior inflação em função dessa entrada de novas tecnologias, de novos medicamentos, né, um setor caro, né, e aí eu reforço que eu já falei da questão de fortalecer essa nossa indústria local, a gente tem, né, o funcionamento, o modelo de atenção que a gente tem dentro do campo da saúde ainda precisa ser reorientado, porque você tem, no âmbito, né, a gente teve muitas mudanças institucionais, da forma de definir as competências dos entes, né, da como a gente faz cogestão, como é que a gente faz gestão compartilhada, como é que a gente vai remodelar esse desenho, mas a gente tem também que mudar, inclusive, a formação e o modelo de atenção à saúde na direção de trabalhar a partir das necessidades. Então, a gente tem, muitas vezes, um excesso, né, de solicitações de medicamentos, de exames, às vezes, inclusive, prejudicando o melhor cuidado para essas pessoas. Então, o nosso modelo ainda né, de tensionar o acesso, não o acesso, né, solicitações não necessariamente as necessárias para o melhor tratamento ou diagnóstico. Então, isso muitas vezes faz com que, juntando isso com a pressão farmacêutica, né, com os laboratórios, né, para adesão a essas novas medicações ou tecnologias, que às vezes é um mínimo que ela acrescenta na anterior, mas que aumenta o lucro, você acaba, né, muitas das receitas solicitadas dos processos judicializados são muito mais para esses medicamentos que a gente chama de marca, né? Então, tendo às vezes dentro do SUS que já que iria satisfazer o tratamento daquela pessoa, né? Então tem uma demanda também adicional e que a justiça não vai conseguir fazer esse corte, né? A questão é o direito individual versus o direito do coletivo, que às vezes fica com esse problema, e é claro que a gente tem que criar mecanismos de ampliar esse diálogo e essa compreensão entre judiciário, os mecanismos do judiciário e da saúde pública. Então, a gente tem que pensar isso como fortalecer esse diálogo, essa compreensão e criar outros mecanismos que não necessariamente judicialize tudo
e a gestão seja prejudicada, né, que quem tem que tomar a decisão seja prejudicada no sentido de tomar as melhores decisões e as melhores formas de organizar o sistema e alocar esse recurso. Getúlio, a gente está indo para uma última rodada. Eu gostaria muito de contemplar vocês três. A gente tem cerca aí de 5 minutinhos para fechar o programa, então eu vou pedir para vocês serem um tanto objetivos. Mas eu tenho uma participação da audiência que chegou aqui ao longo da semana, do Rodinei. Ele diz o seguinte: acredito que a judicialização na área da saúde poderia ser evitada se houvesse mais abertura para a participação dos conselhos de saúde sobre a regulação das vagas, impossibilitando ingerências políticas. Eu queria um comentário breve seu sobre essa mensagem enviada pelo Rodinei e também uma finalização aí para a gente concluir. Obrigado, Yasmine, pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Eu acho que a pergunta já coloca a parte da resposta, né? Eu acho que quando a gente fortalece a participação, dá vez e voz para os conselhos, tu acaba fortalecendo aquilo que está na Constituição. O SUS é impessoal, né? Então, se tu faz aquilo conforme está previsto na Constituição, conforme está na lei do SUS, tu não tem espaço para jeitinho, né? Eu acho que o maior exemplo disso é a questão do Faustão, né? Recentemente veio várias fake news sobre a questão do Faustão ter recebido o coração e ficou depois comprovado que não houve, ele foi sortudo, digamos assim, né? Porque ele tinha as condições adequadas para receber aquele coração naquele momento. E que bom que o SUS funcionou, porque mesmo aquelas pessoas que poderiam dizer que não usam o SUS tiveram a sua vida salva devido ao SUS. Então, o SUS salva vidas. E quando a gente faz o SUS acontecer, como está previsto na Constituição, com financiamento adequado e com a participação correta, tu não precisa de judicialização, né? Então, eu acho que é isso. Quanto mais a gente colocar em prática aquilo que está na lei do SUS, menos judicialização a gente vai ter. Para isso, a gente vai precisar de financiamento adequado da saúde e, como a Carmen tem dito, cada vez mais incorporar as novas tecnologias e adequar o orçamento da saúde para essas novas tecnologias que não se reajustam com a inflação, né? Quando a gente estava com a ECO 95, a gente tinha um teto que era um piso, né? Cada vez mais a gente ficava perto desse piso, né? Perdendo mais então, a cada ano, né? Até a gente recuperar isso aí. Achatava, né? Ficava uma coisa anacrônica. Então, eu acho que o financiamento adequado de um lado e participação do outro são as duas chaves fundamentais para que o SUS cumpra o seu papel e que a sociedade, né, o conjunto do povo brasileiro possa ter a saúde adequada como está na nossa Constituição. Tadahiro, te convido aí a fazer uma fala final a respeito desse tema. Para onde vamos com essa judicialização? Você fez a pergunta que eu costumo terminar minhas palestras. Muito mais aonde vamos, nós temos que responder aonde nós queremos ir. E o que eu acho extremamente confortante, se é o termo que eu posso utilizar, muito recentemente, o Supremo, né, discutindo judicialização e analisando aí a instância máxima, julgando também, dentro daquelas lógicas que eu comentei dos chamados temas, existe um tema 698, que foi da relatoria, ou é da relatoria até do atual ministro do Supremo, que é o ministro Roberto Barroso, que ele faz uma aplicação do chamado princípio da deferência. Ele cita no voto dele que quando a justiça for atuar, que é importantíssimo que seja ouvida a gestão, que muito mais do que determinar questões pontuais, que seja oportunizado para que o administrador público ele dê a aplicação que melhor se adeque àquele caso. Porque o judiciário, ele entrar em questões extremamente técnicas, extremamente apolíticas, e seja na lógica da política partidária, mas dentro da política pública, exige um grau de tecnicismo que, às vezes, é de extrema dificuldade. E saúde e judicialização. Se a gente for pela lógica do justo, nós vamos cometer o que todos em saúde nós evitamos, é a chamada iniquidade. Nós temos que tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais. Então há uma lógica de esperança, porque na verdade é aí o resguardo do direito máximo do cidadão, que é o direito à vida. Carmen, te convido para a gente concluir.
Tenho aí um pouquinho mais de 2 minutos. Um pouquinho menos de 2 minutos. Então, acho que assim, a gente está falando de para onde a gente vai, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que continuar defendendo o Sistema Único de Saúde e falou-se muito de conselho, mas a gente tem que fortalecer outras perspectivas também de participação social dentro do nosso Estado democrático de direitos, né? Porque, inclusive, nessa perspectiva da defesa do Sistema Único. Se há muitos processos de judicialização, também tem a ver com as nossas falhas na construção desse sistema. E aí, uma das falhas que a gente colocou está relacionada a esse financiamento, né? Que aí é algo que não foi nunca decidido, de fato, desde a Nova República, desde 1988, de que precisamos constituir esse Sistema Único de Saúde, que ele venha contra, né, até uma proposta neoliberal, né, ele vai ser implementado dentro de um projeto político internacional que vai de encontro à ideia da universalização da saúde. Então, para isso, a gente tem que realmente construir um novo pacto social dessa construção, que lógico que os espaços institucionalizados de participação social são importantes nessa construção, mas a gente tem que ampliar esse debate com a sociedade brasileira, no sentido que política de saúde nós queremos. E isso precisa ser feito, claro, com os diferentes atores que compõem esse sistema. Aí, no caso, os gestores, né, que têm uma força e uma energia importante para poder construir isso, mas muitos desafios, dentre eles a regionalização da atenção à saúde. Sim. A gente tem inúmeros desafios, né, de construir redes realmente com qualidade e que a população, especialmente a população que mais necessita na perspectiva da equidade, a gente consiga garantir acesso com qualidade no tempo certo, né, e com a qualidade que a gente precisa para esse sistema. Carmen, muito obrigada. Quero agradecer também Getúlio, Tadahiro. Que prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse assunto. Espero que no futuro a gente consiga ver o SUS cada vez mais se organizando para atender todas essas demandas e principalmente com financiamento, né? Isso que eu acho que falta para resolver boa parte dessas judicializações. A ausência desse recurso prejudica bastante a gestão do SUS. Muito obrigada a cada um de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Eu te encontro no próximo programa com mais uma pauta relevante para você. Até lá. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas de Minas Gerais para o Movimento Nacional pela Vacinação. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Chu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.